Então você, palestreiro que assistiu o vídeo anterior, onde eu começo a falar de briefing, hoje eu vou terminar essa parte de briefing. Então, roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Bom, para quem assistiu o vídeo anterior, eu falei sobre a primeira parte do briefing, que é o que eu chamei de briefing raiz, que entrava a questão de tema, público, tempo, materiais, cronograma e objetivo. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Agora entra a segunda parte, que é sobre o alinhamento de expectativa, de você com você mesmo, que é o briefing de especulação. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo ainda, não vai entender um pouco do que eu vou falar agora. Então, assiste o primeiro vídeo e depois volta para cá, beleza? Então vamos lá. O que é o briefing de especulação? Se eu já tenho todo o conteúdo do briefing anterior, que é aquele que é de entrevista, eu converso com o meu contratante, com a pessoa que me convidou, agora eu vou fazer esse briefing de especulação, que são algumas perguntas que, olhando para aquelas perguntas que o contratante me passou, entendendo um pouco do meio que eu atuo, do tema que eu falo, eu vou fazer essas perguntas e eu vou tentar responder através de especulação fria mesmo, até para eu poder construir algo mais rico. A primeira pergunta que eu uso é basicamente assim, ó: o que eles sabem sobre o assunto? Então tá, eles quem? A plateia. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo sobre comunicação, criação de roteiro. O que a minha plateia, que normalmente é universitários e empresários, palestrantes e coaches, o que eles sabem sobre o assunto, sobre esse assunto? Eles têm uma noção, tá? E aí eu começo a anotar. Ah, eles sabem que tem que falar desse jeito. Eles sabem que... Então eu vou listando tudo que tem que ter. Ah, eles sabem que o slide tem que ter menos texto e mais imagens. Isso eles sabem. E eu vou anotando tudo que eles já sabem. Por quê? Para eu pegar gatilhos, né, de afinidade, trazer aquilo e em alguns momentos rebater aquilo e em alguns momentos reforçar aquilo, beleza? Então a primeira pergunta é: o que eles sabem, o que a plateia sabe sobre o assunto? Segunda pergunta: o que eles pensam que sabem sobre o assunto? Essa pergunta eu acho maravilhosa, porque assim, o ser humano é orgulhoso e ele gosta de achar que sabe tudo. Então, se eu for listar sobre comunicação, o que eles acham que sabe sobre o assunto? Olha, eles acham que sabem montar um roteiro de uma palestra. Eles acham que sabem. E aí você vai na palestra, o que tem? Tem slides com tópicos. E aí o palestrante olha pro tópico e fala o assunto. Aí olha pro tópico, então assim, ele tá palestrando não para você, mas para uma tela gigante. Poxa, se é para colar de uma tela, usa um cartão, é muito mais elegante, tá? Então esse é o segundo ponto. O que eles acham sobre o assunto? A outra coisa é o que eu sei, eu, palestrante, o que eu sei que eles não sabem sobre o assunto. Então, se eu estou listando tudo isso, eu ainda estou na parte do briefing. Não comecei a escrever a palestra ainda. E eu começo a pensar, bom, o que eu sei? Bom, baseado no que eu estudei, baseado na minha experiência, eu sei disso e disso eles não sabem. Começa a listar. Porque, normalmente, isso vai ser conteúdo rico para entregar para a plateia. Outra pergunta, a quarta pergunta é: qual é o objetivo dessa palestra? Lembra, para quem assistiu o vídeo anterior, quais os objetivos? O objetivo real, né? E o objetivo que eu posso falar e o objetivo politicamente incorreto, que é o real. Eu tenho que saber deles, eu vou retomar naquela minha primeiro briefing para eu poder montar. E a última pergunta é: quais armas que eu posso utilizar nessa narrativa? Como assim armas? Eu coloco assim: armas de persuasão ou convencimento. Uma coisa bem didática que eu aprendi que pode ajudar vocês é o seguinte: o que é persuasão e convencimento? Quais armas que eu tenho para persuadir a minha plateia e quais armas que eu tenho para convencer a minha plateia? Basicamente é o seguinte: a persuasão ela é via de regra através da emoção. Tá? Então, quais armas de emoção, vídeo, texto, narrativa que eu posso criar para que a pessoa ela fique emotivamente mais tendente a aceitar o que eu tô pedindo, o que eu tô propondo, assim por diante. Como também pelo lado da razão. Quais dados eu tenho para embasar o que eu tô falando? Tanto um quanto o outro são evidências para validar o que eu disse, tá? Então, em resumo, você tem que primeiro conteúdo do primeiro vídeo, fazer o briefing raiz e depois fazer o briefing de especulação, que são essas 5 perguntas, beleza? E lembrando que eu escrevi um e-book sobre construção de roteiro de palestra e que ele está em algum link aqui embaixo. Então você clica no link e baixa o seu e-book gratuitamente, beleza? Grande abraço, valeu!